Tem um caso que aconteceu hoje no dia da gravação, né, que me deixou muito feliz, eu como corintiano, que foi a rescisão de contrato da VaidBet, Nossa, você ficou patrocinadora feliz? muito feliz, nossa, fiquei Ainda bem que você super. falou antes. O Corinthians tá me deixando tão feliz, meu Deus. A rescisão de contrato da VaidBet, patrocinadora master do Corinthians, o Corinthians com uma dívida aí passando de 1 bilhão, e com essa rescisão, com certeza muito prejuízo financeiro para o time, e muitos amigos corintianos falam que a única solução para o clube é virar SAF. Não olhando só para o Corinthians, mas quando você olha um clube nessa situação, um clube grande, com uma torcida muito grande, que cobra e que tem uma receita alta, mas com uma dívida muito mais alta. Como que você analisaria um clube desse? Pegando o caso específico do Corinthians, acho que o principal desafio que existe é um desafio político. É muito difícil você, eh, aprovar um movimento desse num clube da magnitude do Corinthians, de novo, com a dinâmica política que hoje existe no clube, né. Investidor interessado no Corinthians, pô, vai fazer a fila daqui até a Arábia, literalmente, né. Hum. É, Começa lá. começa lá. Mas mas não tem o amparo político para que você consiga fazer um movimento como esse. Eh, então, assim, voltando para um desafio hoje, não só do Corinthians, mas de vários clubes que hoje potencialmente poderiam vir a SAF para, de fato, solucionar, as dívidas do clube, eh, o principal entrave é esse, né. A gente às vezes vai lá, e o Pedro conhece bem algumas histórias, né, a gente vai lá, fala com o presidente: "Pô, presidente, não tem muito jeito, cara. Você vai ter que pedir uma RJ e essa RJ vai ter que ter o vai você vai ter que pegar o estádio e vai botar dentro dessa entidade nova". "Não, de jeito nenhum, cara. Eu prometi pra minha torcida que não existiria SAF, nem existir ninguém mexe nesse estádio". Então, assim, não tô aqui tirando, a importância da história do clube, nem nada, mas se você quer fazer um negócio, você tem que entender o mercado. O mercado ele vai te falar, não é o que você quer. Você pode decidir não fazer, mas assim, o mercado ele vai te falar o que tá disposto para fazer algum tipo de negócio. Então, é é muito ainda tem uma barreira muito grande quando você fala com as associações, e explica qual é a dinâmica, qual é o processo de você se tornar uma entidade privada. E e eu acho que, de novo, voltando para o início desse processo de SAF, os casos que aconteceram, que foram mais, eh, que aconteceram de uma forma mais rápida, foi justamente porque todo mundo ali, todo o entorno do clube, torcedores, associação, presidente, etcétera, entenderam que a situação era muito crítica. E aí acelera, obviamente, esse processo, essas decisões mais difíceis e os desafios, eles acabam se tornando não tão desafiadores. Mas é assim, eu acho que no caso de clubes que hoje estão muito endividados, falar: "Ah, a solução de fato passa por você se tornar uma entidade privada em muitos dos casos", porque eu acho que alguns clubes a dívida é insustentável de fato e por mais que o clube seja extremamente relevante e alguns clubes promoveram um turnaround super bem-sucedidos e óbvio que a gente vai sempre falar do Flamengo, a gente sempre vai falar do Palmeiras, Uhum. eh A não é sempre que esse modelo, em conjunto com uma associação, vai funcionar. E talvez não funcionando, é muito ruim para o clube, e aí fica aquela coisa Uhum. de sempre estar se arrastando ali, pedalando dívida e dívida com empresário, dívida com jogador, e é muito ruim mesmo. É, foi o que a gente falou na outra conversa, né, a forma de fazer futebol no Brasil mudou, ponto final, né, muito do que o Guilherme estava falando é que o tomador de decisão lá na cadeira, né, do clube grande ou do clube que pode ter uma resistência a fazer a SAF, ele tem que entender isso, ele pode entender que a SAF não é a bala de prata, como de fato não é a solução para todos os problemas, Uhum. mas ele tem que se mexer, né, então por isso que a gente tem clubes aí hoje que procuram a XP, procuram a gente também, querendo entender como é que eu acesso o mercado de capitais sem eventualmente virar uma SAF. Tipo de mecanismos eu consigo desenhar aqui para que eu reestruture uma dívida, para que eu pegue um crédito estruturado, para que eu comece a fazer as coisas de uma forma diferente, porque o mercado está demandando isso. E dá para fazer um pouco assim, dá para
utilizar, né, de instrumentos que hoje a Outfield está provendo para o mercado, como os instrumentos dos FDICs e tal. Mas também dá para tentar fazer um passinho para a SAF, vamos dizer assim. Uhum. E aí eu gosto de usar o exemplo do Barcelona. O Barcelona, ele também está numa situação super delicada Uhum. financeiramente, Não mas parece, mas tá, né? ao longo dos últimos anos, eles começaram a pegar propriedades comerciais deles e fazer uma parceria público-privada. Então, pegaram venderam separado os direitos de TV deles, ao invés de vender para a CVC na transação lá da La Liga, eles venderam para um outro fundo de private equity, eles pegaram os ativos digitais deles, venderam para um outro player, e aí, assim, ele vem de um controle de uma entidade que não necessariamente É o é a futebol, né? gestão do É o core futebol. business do futebol. Ma Tem clubes aqui no Brasil que têm propriedades comerciais tão relevantes, e aí eu posso falar de Flamengo, posso falar de Corinthians, Palmeiras, Uhum. esses caras têm um movimento, uma massa tão grande, né, que as propriedades comerciais deles debaixo do futebol podem se tornar grandes, ativos e grandes teses de investimento e eventualmente atrair um player. Talvez seja um primeiro passo para você poder fazer depois um projeto mais estrutural, enfim. O Flamengo fala, por exemplo, de fazer uma parceria para o estádio, acho que aos poucos também a gente pode ver um capital de transição, capital privado de transição até que o clube decida fazer um negócio mais estrutural, assim, como uma SAF. É, a partir do momento que o clube começa a se entender como uma empresa, né, como um negócio, mesmo que ele não Uhum. seja uma empresa, ele Sim. vai entendendo os valores dos ativos e pode trabalhar isso separadamente, né? Acho que esse exemplo do Barcelona, de fato, é bem interessante, né? Eles venderam acho que 30% da Barça Studios, que é a divisão que inclui todos os produtos de mídia do Barcelona. Então, os canais de rede social, YouTube, a produtora que eles têm lá para criar conteúdo do clube. Então, foi lá o investidor e pagou diluiu o equity ali 30% que o clube usou para capitalizar a operação de futebol. Então, você tem esse caminho intermediário aí que de fato é bem interessante.